Retornando após esse rápido intervalo, nós vamos trazer a você uma palavra de orientação, uma palavra de conforto, uma palavra que possa gerar a você uma visão ampla sobre como conduzir a sua própria vida, você jovem, como o nosso programa é o Espaço Jovem, a você, a toda a sua família. De repente você vai se enquadrar dentro daquilo que nós vamos falar. Obviamente, você pode ter pessoas ao seu lado que vão estar um pouco distante daquilo que você, como a palavra de Deus, estão convivendo. E a Bíblia nos traz aqui uma ideia, uma palavra de orientação, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, que nos traz a informação. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. A palavra está falando sobre lembrar, né? Uma palavra que fala sobre lembrança, sobre recordar, para não esquecer de maneira nenhuma os ensinamentos que nos são propícios. E a Bíblia está falando do teu Criador, né? Nos dias da tua mocidade. Priscila, como que hoje a juventude, né? O período da juventude de cada pessoa passa muito rápido. Se nós fizermos uma conta sobre 10 anos, né, que se passaram na nossa vida, foi muito rápido. E 10 anos daqui para frente também vai passar muito rápido. É muito comum, assim, também a gente vê entre os jovens falando assim, poxa, eu vou aproveitar agora a minha juventude fazendo coisas que satisfazem os meus desejos. Mas nós esquecemos que os nossos desejos que foram plantados hoje, eles vão ser colhidos amanhã. Então nós devemos ter esse imenso cuidado, não é verdade, pastor? É um cuidado relacionado a todas as áreas, né? Relacionado à área profissional. Tem aquela galerinha que vai estudando, aí depois não preciso estudar porque agora eu quero trabalhar, eu não preciso estudar porque agora eu vou formar minha família. E de repente, no decorrer da sua própria vida, ele vai surgindo situações que vão fazendo falta, um profissionalismo, né? Aperfeiçoar a sua própria profissão. E a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Lembrar nos dias da tua mocidade. Quando passa o tempo da sua juventude, da tua mocidade, obviamente, quando diz não venha ter neles contentamento, você vai lembrar, poxa, se eu fosse jovem, quantas pessoas já não passaram por isso? Se eu fosse jovem, se eu pudesse voltar atrás. Eu faria isso. Eu faria diferente. É verdade. Né? Eu iria estudar mais, eu iria me preparar melhor. E é óbvio que quando não há um preparo, quando não há uma estruturação perfeita, a pessoa vai sofrer os baques da vida, vai sofrer as situações onde quando vier as etapas não vai ter estrutura para suportar. E a palavra nos fala disso, que quando o jovem ele começa a lembrar do próprio Criador ainda na sua mocidade, ele vai lembrar do seu papel como cristão, seu papel como filho, né? Ouvir o pai, ouvir a mãe, se de repente tiver que questionar, questionando sim, porque né, na hora do questionamento que vem também o momento do aprendizado e obviamente o profissional. Né? Você vê tantas pessoas que poderiam hoje ter uma estrutura profissional totalmente diferente da que tem hoje. Mas como voltar atrás? O tempo que foi perdido, o tempo que se passou para que pudesse aproveitar. Então a Bíblia fala disso. A juventude ela passa muito rápido, o período da juventude é muito rápido. Quando você menos observa, já está passando da fase da juventude, já era para ter uma formulação de personalidade, já era para ter uma formulação profissional, enfim, realizando, né? Sendo uma pessoa realizada profissionalmente, financeiramente, familiar e, é óbvio, espiritualmente. Mas o tempo em que ela teve para modelar, para preparar sua estrutura, foi perdida por causa de uma decisão, foi o que você acabou de falar. O que planta, você acaba colhendo. Com certeza. E na hora da colheita, nós queremos reclamar, poxa, eu não queria assim, não foi dessa forma que eu sonhei, não foi desse jeito que eu quis, faltou alguma coisa. Talvez se tivesse lembrado um pouco daquilo que Deus tinha para ele, daquilo que Deus tinha proporcionado para ele, ele estaria, né, logo após a sua etapa de juventude, aproveitando melhor a sua própria vida nas realizações de sonhos. E o que você acha? O que você pode trazer para nós também, Priscila, sobre essa palavra? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Olha, jovens, vocês que estão aí em casa também, eu acho que essa palavra tem muito a ver também com as nossas companhias. A palavra de Deus também diz que nós não devemos entrar na roda dos escarnecedores. Então devemos controlar o nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar, com quem andamos, com quem tentamos ter uma intimidade.
Porque na juventude é muito comum, eu sou jovem e sei como é que é, né, pastor? É muito comum a gente ter mais companhias, que são várias. Também, isso não se deixar influenciar, porque nós não podemos nunca controlar com quem nós vamos andar, com quem nós vamos falar, e sim estar perto dessas pessoas que precisam, mas sempre estar com o discernimento, entendimento de estar sabendo separar o que é bom e o que não é, o que serve e o que não serve. E essa palavra, Deus diz que para nós lembrarmos, sempre estar lembrando da palavra de Deus, o que foi plantado. Desde pequenininho, quando nós estivemos indo na escolinha dominical, quando nós estivemos com a professora ainda explicando as historinhas, para a gente estar lembrando, porque isso são testemunhos. Muitas das vezes nós não levamos a sério, mas são testemunhos que podem ajudar a gente quando nós estivermos mais velhos, encarar as situações da vida, que muitas vezes vêm para nos... Como assim Moisés, quando abriu o mar. Nós, às vezes, pensamos assim, o que assim, isso vai me ajudar na minha vida? Muitas das vezes você que está em casa está precisando de uma palavra, está passando por uma situação, e isso você se vê em um mar, que você precisa de ajuda, e assim, é isso como se fosse um mar. Os problemas são um mar, e Deus ele está lá para te dar a solução. Basta você querer, assim como Moisés teve um sentimento no coração dele, que foi de ter o ato de fé, né, pastor? O ato de fé de ir e abrir o mar, mas sim, porque em nome de Jesus. Então, muitas das vezes, se você está passando um problema na sua casa, usa a sua fé. A oração, ela tem muitos de seus efeitos. Pode ser uma oração simples, pode ser o que for. A palavra de Deus, ela se renova. Então, nós entramos até que em entendimento, Deus já está levando para outro. E eu tenho certeza que Deus quer falar com alguém aqui nesse momento. Então, se você está passando por uma luta, uma dificuldade, você é jovem, você é mãe, você é pai, que isso você se vê em um mar. Então, deixa Deus abrir, porque Deus é um Deus de milagre e Ele resolve a sua situação. Então, eu espero que você também, jovem, venha estar com esse entendimento. Venha pensar nos seus atos, nas suas conversações, no que você faz no seu dia a dia. Que você, nesse momento, venha parar para pensar, poxa, o que eu tenho feito? Será que isso tem agradado a Deus? Porque muitas das vezes a gente pensa, pô, isso não vai importar, depois eu peço perdão. Mas não é assim, porque o salário do pecado nós sabemos qual é. O salário do pecado é a morte. Então, muitas das vezes a gente pensa, poxa, mas será que eu vou morrer? Não. Nós morremos espiritualmente, isso é muito sério. É muito sério mesmo. Nós não levamos, às vezes, a sério, pensando assim, não vai ter problema, depois Deus perdoa, mas isso é sério. Porque tudo que a gente planta é o que a gente já foi falado, a gente colhe. Um dia a gente a gente plantou uma coisa, então a gente vai... Não adianta você plantar banana e colher melancia, não vai acontecer isso, entendeu? Então, nós temos que sempre estar prestando atenção, nós jovens, no que nós andamos, com quem andamos e o que fazemos, não é verdade, pastor? A própria juventude tem uma facilidade de deixar ser influenciada pela amizade que está em volta, né? O Senhor Jesus, ele mencionou para os seus discípulos, diga-me com quem tu andas, eu vou falar quem você é. Então, se de repente a juventude está com uma ideia, um sonho, um objetivo a alcançar, e de repente está ao lado ou em volta de pessoas que não estão no mesmo objetivo, ele tem duas alternativas. Ele convence as pessoas que estão em sua volta a sonhar, a realizar os sonhos, ou ele sai realmente dali derrotado. Quando a Bíblia fala sobre lembrar do teu Criador, fala sobre isso, que vai haver situações no decorrer da vida do jovem, que situações essas que vão tentar ocupar essa lembrança, ocupar o espaço dele. Através da amizade, você apontou um tópico muito interessante, através do deixa-me levar que eu estou indo e importa é o dia da manhã, não o dia agora, e isso tudo vai levando realmente a se distanciar do objetivo. De repente o próprio pai, a própria mãe, ele tem dado para o filho estruturas, de repente para fazer uma faculdade que não precisa trabalhar, tentando abraçar o filho em todas as áreas, e o filho não está valorizando o esforço do pai. E aí nós lembramos da palavra, lembra nos dias da tua mocidade. As orientações, às vezes o jovem ele quer aquela opinião forte, quer fazer, vamos fazer, que eu vou fazer, quer encontrar o seu momento de liberdade, e o pai, a mãe ou aquele responsável começa a colocar o limite dessa liberdade. E aí há o conflito. E tenta esconder e tenta tomar atitudes que vão contrariar depois a confiança do pai, a confiança da mãe. E nós observamos que quando há um momento de você lembrar no Senhor,
Você lembra no quê? Em várias palavras, né? Honrar o teu pai, honrar a tua mãe. Honrar o pai e mãe não é você dizer quem é o teu pai e tua mãe, é você obedecer. É você realmente olhar, é verdade. Eles são autoridades. Assim, muitas das vezes a gente chega, Priscila, mas poxa, o meu pai faz isso e isso de errado. Mas a justiça vem de Deus. E se ele falou, faz. Que se, mesmo ele estando errado, Deus está vendo. Sim. Entendeu? Deus está vendo que você está honrando, você está fazendo a sua parte. Aí os jovens costumam julgar, mas eu não vou obedecer meu pai porque ele faz isso, isso e aquilo. Então ele não tem autoridade. Tem sim. Porque na palavra diz que tem. Na palavra de Deus está escrito. Nós temos que sempre ouvir a voz de Deus, porque se está escrito é porque é um entendimento. A gente tem que seguir a cada dia mais o que está escrito. Então nós temos que sempre estar respeitando, honrando. O que é honrar os meus pais? É obedecer, é ter um respeito diferente. Não é você tratar o seu pai como você trata a pessoa da sua escola. Sim. É você ter um respeito diferente, não é verdade? Sim, que se você honra o seu pai e a sua mãe, é óbvio que o orgulho deles será o maior. Com certeza. Né? O sacrifício vai ser dobrado. Né? Talvez, como hoje existem muitos pais e muitas mães que não alcançaram os sonhos de quando eram jovens, eles querem transportar os sonhos deles para os filhos. Né? Eles querem dar uma estrutura de vida para os filhos. Eles querem que os filhos cresçam debaixo de um certo conforto que tal porventura eles não alcançaram quando eram jovens, quando eram adolescentes. Então a palavra nos traz isso. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. E é esse o nosso objetivo. É levar a juventude que está aí acompanhando o programa Espaço Jovem a lembrar da existência de Deus, a lembrar que o impossível na mão do homem pode ser um milagre na mão de Deus. É verdade. Muito bem, Priscila, após esse momento dessa palavra de conforto e orientação, nós precisamos glorificar o nome do nosso Deus, orar, interceder pelas pessoas que foram impactadas, que foram tocadas pela palavra de Deus. E nós queremos orar junto com você e por você que está na sua casa, por você que nos acompanhou nessa programação. Em nome de Jesus, nós vamos orar pela tua vida, aonde você estiver, com quem você estiver. Talvez você vá nesse momento acompanhar essa oração, orando por alguém, lembrando de alguém que está aí perto de você ou um pouco distante. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós unimos a nossa fé, nós unimos a nossa oração para juntos agradecermos primeiramente ao Senhor, Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos com a programação, com as pessoas envolvidas direta e indiretamente com a realização desse programa, as pessoas, ó Pai, que nos atenderam com essa audiência. Jesus, que o Senhor possa tocar em cada jovem, em cada pessoa, que possamos formar amizades, que possamos ver a glória do Senhor alcançando essas vidas, onde o Senhor Deus estará tratando de cada um, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.